Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estaremos iniciando a matéria de Farmacologia aplicada em Enfermagem 1. Eu sou a professora Érica Tainá e eu estarei conduzindo essa matéria aqui com vocês. Para começarmos a falar de farmacologia, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os conceitos, as noções de farmacologia e vamos falar também da legislação de enfermagem aplicada à farmacologia. Mas antes da gente chegar na parte de legislação e dos conceitos, nós precisamos entender a farmacologia e entender a história por trás da farmacologia também. E é isso que a gente vai ver agora. Aqui eu trouxe para vocês um conceito de que farmacologia nada mais é do que o estudo dos efeitos das substâncias químicas sobre a função dos sistemas biológicos. Então, a farmacologia, ela vai estudar, ela vai analisar os efeitos de uma medicação sobre o seu organismo. É isso que a farmacologia vai fazer, ok? E vamos falar também um pouquinho sobre a história da farmacologia. Vocês sabem, todo mundo aí já deve ter tomado algum remedinho de vó, que a gente costuma chamar, né? Aquelas ervas são preparadas, um chazinho de alguma coisa para tratar uma determinada doença ou um mal-estar. E isso acontece, essa prática acontece desde o início da civilização. Então, desde sempre, as pessoas tentaram curar umas às outras, tentaram recuperar a saúde da sua comunidade através do preparo de algumas substâncias. Mas ainda não tinha sido descoberta essa ciência, não tinha sido descoberto o estudo mais aprofundado dessas substâncias químicas. A farmacologia, ela só começou a ser estudada, a ser aprofundada a partir do século XIX. Até então, as pessoas eram tratadas com ervas, com raízes, com plantas, com poções, através de curandeiros ou de alguns outros profissionais que comercializavam esses produtos numa comunidade local ali, mas não tinha nada científico, um estudo por trás dessas substâncias. Então, a partir do século XIX, que começou-se a fazer este estudo em grande escala e começou a manipular algumas substâncias químicas para chegar aos fármacos que nós temos hoje, tá bom? Então, precisamos lembrar que na história, ervas e observação era o princípio ali das medicações e que a partir do século XIX começou-se o princípio da experimentação e quando a gente começou de fato a estudar os fármacos, as substâncias químicas sobre os sistemas biológicos, ok? Então, o que a farmacologia é? A farmacologia nada mais é a medicação em si nada mais é do que uma estratégia para restaurar e manter a saúde. Agora vem aqui comigo. Quando o nosso paciente ele dá entrada a uma unidade de saúde, ali naquele momento já se inicia um plano de alta. A gente tenta manter ou recuperar a saúde daquele paciente na unidade de saúde. Então, tudo que nós fizermos com aquele paciente vai ser visando a manutenção ou a recuperação da saúde dele. E para isso, nós empregamos várias técnicas, várias estratégias, tá bom? Então, para manter e recuperar a saúde do nosso paciente, nós fazemos um plano estratégico com vários itens dentro daquele plano, com várias estratégias dentro deste plano para manter e recuperar a saúde do nosso paciente. Os médicos têm o plano deles, nós temos o plano da enfermagem, todas as áreas da saúde envolvidas no cuidado daquele paciente vão ter o seu plano para manter e recuperar a saúde dele, tá bom? A medicação é uma das estratégias dentro desse plano. Ok? Então, a medicação é uma dessas estratégias. Ela não deve ser vista como a principal e também não deve ser vista como não deve ser negligenciada dentro do plano. A medicação é uma estratégia para manter e recuperar a saúde do nosso paciente, ok? E qual é o papel da enfermagem frente à medicação? A gente precisa se atentar a 3 principais pontos: a preparação, a administração e a avaliação dos efeitos. Então, a enfermagem, ela está ali
responsável pela preparação, administração e avaliação dos efeitos do medicamento. Mais à frente eu vou falar um determinado ponto da legislação. Quando eu for falar de legislação, eu vou falar de um caso que a gente pode prescrever, que a enfermagem pode prescrever medicação. Mas, no geral, nós estamos responsáveis pela preparação, pela administração e pela avaliação dos efeitos. Não se esqueçam disso. Isso é muito importante, tá bom? E para isso, para que a gente venha conseguir preparar, administrar e avaliar os efeitos corretamente de uma medicação, nós precisamos compreender alguns pontos. Primeiro ponto que a gente deve compreender, os aspectos legais, a legislação. Essa legislação aqui é a legislação de enfermagem aplicada à farmacologia, ok? Então a gente não vai estudar aqui a legislação dos farmacêuticos, por exemplo. A gente vai ver o que dentro da legislação de enfermagem nós temos que diz respeito à farmacologia, administração, preparo e prescrição de medicamentos em geral, ok? Farmacologia, nós precisamos compreender esse estudo dos fármacos, a farmacocinética, que vai ser o estudo da ação dos fármacos no organismo, e isso aqui eu vou falar mais à frente, quando eu for falar de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Na próxima aula eu falo sobre farmacocinética. Fisiopatologia, anatomia humana e matemática. Matemática, sim, tá? Às vezes a gente acha que entrando para o curso de enfermagem a gente nunca mais vai ver matemática na vida, mas a gente vê sim nessa matéria porque a gente precisa realizar alguns cálculos, tá bom? Então a matemática também é preciso aqui. A gente precisa compreender essas noções básicas da matemática para conseguir desempenhar o nosso papel, a nossa responsabilidade frente às medicações do nosso paciente, ok? Então, de legislação, o que nós temos aqui? Nós temos essas duas principais aqui, ó, que é a Lei 7498 de 86, essa aqui é a LEP. Que LEP é essa? A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, essa lei aqui que regulamenta a nossa profissão e rege. E a Resolução 564 de 2017, a Resolução COFEN, tá bom? COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. A 564 de 2017, essa resolução, ela traz pra gente o novo Código de Ética, tá bom? Então, o novo Código de Ética é trazido por essa resolução 564 de 2017. É importante que vocês saibam esse ano aqui, porque, como eu disse, é o novo. Tem uma resolução antiga com o Código de Ética antigo, mas não é esse que nós usamos mais, tá bom? Nós usamos esse atualizado de 2017, ok? E aqui eu trouxe para vocês alguns principais pontos dessa resolução aqui do novo Código de Ética, tá bom? Então, isso aqui é do Código de Ética, tá? No artigo 46, diz... Isso aqui é um dever, tá bom? Isso aqui é um dever, esse artigo 46 aqui. Que é um dever do profissional de enfermagem recusar-se a executar a prescrição de enfermagem ou prescrição médica, sim, porque o medicamento ele pode estar tanto na prescrição de enfermagem quanto na prescrição médica, na qual não constem assinatura, número de registro profissional do prescritor, exceto em situações de urgência e emergência, que nós sabemos que essas situações são as mais delicadas e é onde nós encontramos a maior parte das exceções do nosso Código de Ética, tá bom? Então, aqui, o que esse artigo diz pra gente, então, que nós devemos nos recusar a executar a prescrição quando não constar a assinatura e o número do registro profissional. E aqui nesses incisos, ó, traz que o profissional de enfermagem tem que se recusar a executar a prescrição de enfermagem ou médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma. Olha só que pontos interessantes. Não está dizendo que é um direito nosso se recusar. Não, está dizendo que é um dever seu. Se você pegar uma prescrição que não está assinada, que não tem o número do registro profissional, o número do Corém, o número do CRM do prescritor, de quem fez aquela prescrição ali,
Ou se nessa prescrição você notou algum erro na prescrição, prescreveu uma dosagem maior ou prescreveu um medicamento errado, algo assim para o paciente. Ou se está ilegível, se a prescrição está ilegível, agora nós temos a facilidade de ter a prescrição impressa, né? Ou então a prescrição ali eletrônica. Mas em muitas unidades de saúde ainda se usa a prescrição manual, então a manuscrita. Então, se você pegar aquela prescrição manuscrita e tem aquela letra garrancho, que você não entendeu nada, e você está ali tentando desvendar o que o prescritor quis dizer ali com aquela medicação, você deve se recusar, ok? Exceto nos casos de urgência e emergência. Então, se não for urgência e emergência, e você notou algum erro, ou não está assinado, ou tem está ilegível, não, desculpa. O caso de urgência e emergência é só para falta de assinatura e número do registro profissional, tá bom? Agora, se você notou algum erro ou está ilegível, você não deve executar aquela prescrição. No segundo, vai dizer para a gente que é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento da prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência e regulação conforme resolução vigente. Isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Aqui a gente fica, então, com essa parte da assinatura, número do registro, identificação e legibilidade. Gente, isso é extremamente importante, tá bom? Porque algumas pessoas acham, infelizmente, algumas pessoas na sociedade e até alguns colegas da enfermagem e de outras categorias profissionais, que nós somos subordinados a outra profissão. Então, a gente tem que fazer o que mandarem e pronto, acabou. Não é assim. Nós somos regidos por uma lei, nós somos regidos por um órgão regulamentador. Então, o nosso limite de exercício profissional é a lei. Nós temos que fazer o que tá escrito para a gente fazer na lei, tá bom? Se aqui eu estou trazendo para você essa resolução, que no seu código de ética está dizendo que você deve se recusar, se não tiver assinatura, ou se você reconhecer um erro ou está ilegível, é porque você deve se recusar sim, independente do que A, B, profissional X fala para você, tá bom? Você tem que conhecer o seu código de ética para saber o que você pode, o que você não pode, o que você deve fazer, ok? E é isso que traz aqui para a gente agora. Isso é muito importante. Isso aqui, gente, é muito sério também. Acontecem vários casos de processos éticos por causa de erro de medicação, por causa de até processos criminais também, de algum erro que aconteceu por causa que um profissional da enfermagem foi lá e executou uma prescrição que ele não entendeu que estava escrito, ou então uma prescrição que ele viu que estava um erro, que tinha um erro na prescrição, um erro de dosagem, e ele sabia que estava errado aquilo ali, mas ele mesmo assim fez e aconteceu algum dano ao paciente. Então, gente, a gente precisa se atentar bastante a isso, ok? O que o Código de Ética vai trazer para a gente também? Aqui, nesse 78, já começa, isso aqui já é proibição, tá bom? Então, o que é proibido? É proibido administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração e os potenciais riscos. Então, você não pode, mesmo que esteja prescrito, você não pode ali administrar no seu paciente uma medicação que você não conhece a medicação, você não sabe para que serve a medicação, não sabe qual é a via que você vai administrar e nem quais são os riscos que aquela medicação vai trazer para o seu paciente. É proibido que você faça isso, tá bom? Você também não precisa ter decorado de cabeça o bulário de todas as medicações existentes, não. Mas se você não conhece tal medicação, converse com outro profissional, converse com um farmacêutico, converse com um enfermeiro, converse com o médico que prescreveu aquela medicação, pesquisa sobre aquela medicação também, porque é proibido, através do Código de Ética, é proibido que você administre essa medicação do seu paciente. Se você não conhece a indicação, se você não conhece as ações esperadas, os efeitos que aquela medicação pode trazer no seu paciente e a via de administração dela,
ok? O 79 traz para a gente que também é proibido prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde público em rotina aprovada em instituições de saúde, exceto em situações de emergência, que não traz nem urgência, que é só emergência. Mas prescrever medicamentos, a enfermagem prescreve medicamentos? A Lei 7498 de 86, que é a Lei do Exercício Profissional, essa lei aqui traz que a figura do enfermeiro como uma ação privativa do enfermeiro, traz que o enfermeiro pode sim prescrever medicamentos dentro dessas condições aqui, medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina aprovada em instituição de saúde. Então, dentro desses dois casos, o enfermeiro pode sim prescrever medicamentos. Isso é uma realidade para a gente? Isso é uma realidade para a gente na atenção básica, através do Programa Nacional da Atenção Básica, da Política Nacional de Atenção Básica. A gente consegue prescrever medicamento. Nós, enfermeiros, conseguimos prescrever os medicamentos que estão padronizados dentro da atenção básica, tá bom? Lá tem toda uma tabela e fluxos dizendo quais são os medicamentos e que o enfermeiro pode prescrever e quais que o enfermeiro não pode prescrever na atenção básica. Ainda não conseguimos avançar com o direito dessa prescrição para outros níveis de atenção. Ainda estamos só na atenção básica, tá bom? Mas já tem projetos aí rolando na Câmara Legislativa, aqui no Distrito Federal, por exemplo, para que o enfermeiro consiga prescrever também nos outros níveis de atenção. Por enquanto, na atenção básica, nós podemos prescrever sim, mas é proibido que a gente prescreva medicamentos que não estejam nesses programas e não sejam medicamentos aprovados em rotinas na instituição de saúde, ok? E no artigo 80, é proibido também executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Você sabe, de novo, gente, vou falar sobre essa seriedade da administração da medicação. Se você sabe que essa medicação que você administrar no seu paciente vai causar um dano ao seu paciente, não administra a medicação. Érica, mas vai causar uma indisposição no meu plantão, a equipe vai ficar com raiva, o meu paciente vai ficar sem medicamento, e o que eu faço? Você pode sim discutir o plano de cuidado do seu paciente com os outros profissionais envolvidos nesse plano de cuidado. Então você pode, como técnico de enfermagem, você pode chegar para o enfermeiro e discutir, você pode discutir o plano também com o médico, tá bom? Como enfermeiro, você discute também com o técnico, com o médico, discute com a equipe. Se tiver outros profissionais envolvidos também nessa assistência, outros profissionais de saúde envolvidos na assistência, discute também com os outros profissionais, tá bom? Para vocês verem a melhor forma de manter e recuperar a saúde desse paciente, de administrar um medicamento que não venha causar prejuízo no seu paciente, que não venha causar nenhum dano ao seu paciente, ok? Aqui nós vamos começar os conceitos farmacológicos, mas para essa aula não ficar tão extensa, nós vamos finalizar esse bloco aqui. Nós falamos sobre o conceito de farmacologia, sobre a história e sobre a legislação de enfermagem aplicada à farmacologia, os nossos principais pontos aí na legislação de enfermagem. E agora nós vamos finalizar aqui. Na próxima aula a gente fala sobre os conceitos de farmacologia e sobre farmacocinética posteriormente, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima aula.